Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Robson Bonifácio que está falando da Diversos Investimentos e hoje eu tenho um assunto muito importante para passar para vocês, tá? Nos últimos vídeos a gente tem falado a respeito dos tipos de investimentos e como que eles podem ajudar vocês a alcançar o seu objetivo financeiro. Agora, você pode conhecer todos os tipos de investimento, mas se você não aplicar esse conteúdo que eu vou passar aqui hoje, pode ser que você não tenha tanto sucesso assim. Complicado, né? Mas fica comigo até o final do vídeo, você vai entender esses pilares, vai colocar ali no seu perfil, né, de forma que isso vá se adequar ao seu dia a dia, e eu tenho certeza que a sua relação com o dinheiro ela vai mudar completamente, tá? Então, só antes da gente começar, fazer uma reflexão aqui. Vocês já perceberam que tem pessoas que conseguem acumular patrimônio ao longo da vida e tem outras que vivem correndo atrás do dinheiro. Nunca tem dinheiro, às vezes cai o salário no dia e no outro dia já não tem mais nada, né? Você pode conhecer pessoas assim ou às vezes você é dessa forma, né? Então a gente vai falar aqui dos 4 pilares da educação financeira, como que eles vão te apoiar, tá? O primeiro deles, pessoal, é o controle financeiro. Então, se você não sabe quanto que você ganha, por incrível que pareça, tem gente que não sabe quanto que ganha e para onde que esse dinheiro vai, né? Como que está sendo utilizado esse dinheiro, como ele está sendo gasto, isso é um grande problema. Então, o primeiro pilar aí que a gente vai trazer é o controle financeiro. Se você anotar quanto que você ganha, eu vou até pedir para que você crie uma planilha simples, tá? Onde vai ter ali a receita e onde que estão indo os seus gastos. É até interessante que você separe os tipos de gastos que você está tendo, porque vão existir gastos supérfluos e vão existir gastos essenciais, né? Então, não tem como você falar, poxa, eu vou economizar esse mês, eu não vou pagar a conta de água, de luz. Isso daí é impossível. Mas é importante que, tendo esta planilha, né, você entenda onde que você está gastando. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Daquele percentual, do 100% do valor que cai na sua conta, quantos por cento que vai ali para sua casa, para os seus gastos essenciais? Né? O aluguel, a conta de água, a conta de luz. Quantos por cento você está gastando nos gastos supérfluos? Poxa, está saindo muito à noite, você está almoçando fora todos os dias. Não estou falando que isso é errado, né? Mas isso pode trazer muita diferença no final do mês, tá? No final do ano, no final de um certo período ali, quando você estiver fazendo o seu controle, tá? Uma dica importante é que você pegue as 3 últimas faturas do seu cartão. O cartão, ele ajuda demais todo mundo, porém, ele pode atrapalhar muito também. A gente sabe que quando a gente tem ali um certo limite para o cartão, às vezes, se não houver ali um controle, você pode gastar mais do que deve, né? Os juros do cartão, ele tá ali, é o maior juros que tem, né, de produtos financeiros, então muito cuidado, tá? Mas, voltando aqui ao nosso assunto, pegue as últimas 3 faturas do seu cartão, identifique ali os gastos que você teve no decorrer daquele tempo e anote aqueles gastos supérfluos, tá? Tudo que você gastou que seja supérfluo, você faz uma lista e para pensar, poxa, eu comprei determinada coisa ali que não era essencial, tá? E será que realmente eu precisava comprar naquela data? Eu podia comprar naquele momento? Será que o valor que eu tinha em conta, será que não seria interessante eu estar destinando isso para outras coisas, como um investimento, por exemplo? Tá? Então, identificando esses gastos, você já está a um passo de conseguir controlar melhor. Por quê? Porque nos próximos meses agora, quando você for fazer uma compra, você vai parar para pensar se precisa realmente, se você pode comprar aquilo, tá? Porque tem uma regrinha muito conhecida, muito famosa, que é a regra do 50, 30, 20, tá? Então, é importante que você separe aquela receita sua, aquela que você anotou lá na planilha e faça uma continha. 50% desse valor, ele pode ir para os gastos essenciais. Pagamento ali do aluguel, se você mora de aluguel, né? Ou das despesas ali da sua casa. Isso vai ficar ali nos 50%, tá? 30% vai ser para você viver. Então, lazer, você vai comprar uma roupa para você, né? Porque
quando você vive a ferro e fogo, vamos dizer assim, se você utilizar ali o seu dinheiro e falar assim, não, eu quero pagar aqui os meus gastos essenciais, eu não vou comprar nada para mim porque eu quero investir. Se viver uma vida dessa forma, você vai se frustrar muito rápido e vai parar de seguir esse caminho, tá? O que vai acontecer, você vai falar, poxa, eu não tô vivendo, eu não tô conseguindo utilizar meu dinheiro e eu vou gastar. Aí vai tudo por água abaixo, tá? Fazendo dessa forma, você precisa, sim, separar ali um valor para você, para que você consiga desfrutar dos seus ganhos. Isso é muito importante, tá? Os outros 20% é o principal, tá? Que vai ser o valor que você vai gastar com a educação financeira, com investimentos, tá? Tudo vai ser de forma mais consciente e pensando lá na frente, tá? Porque esse pode ser um sacrifício neste momento, mas lá na frente vai fazer muita diferença. A gente já falou nos últimos vídeos, lá no Instagram também a gente vive falando, nas outras redes ali a gente falou também a respeito de quanto que você investe ali por mês e que pode alcançar lá na frente, né? Isso daí, os juros compostos vão trabalhar para você de uma forma surpreendente. Então, assim, só para finalizar essa parte, né? A gente sabe que tem pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Pode ter uma pessoa ali que ela ganhe R$2.000 por mês, mas ela consegue aplicar essas regrinhas aqui que a gente falou e pelo menos um pouquinho ali ela vai conseguir estar investindo todos os meses de forma consistente. Vocês concordam que lá na frente, né, daqui 10, 20, 30 anos, ela vai ter um montante muito bom, né, independente do valor que seja aí que ela está aplicando, e pode ser que alguém que tenha um ganho de 10 mil, 20 mil reais, mas que tenha ali um custo de vida muito alto, que gaste isso demais, de forma desenfreada, não faça o controle financeiro que a gente comentou aqui, ao final desse período aí, se ela não investiu nada, ela não vai ter nada. Então, isso faz total diferença. Tá bom? Agora a gente vai passar até para o segundo pilar, que é a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela acaba sendo o segundo pilar porque quando você possui uma reserva de emergência, como o próprio nome já diz, tudo que você for precisar no momento de emergência, como, sei lá, o seu carro quebrou, você ficou doente, vai ter que pagar ali a consulta do médico, uma cirurgia, enfim, qualquer tipo de emergência que você tenha, se você tem ali a sua reserva de emergência pronta, você pode recorrer a ela e não precisa contratar um empréstimo caro, por exemplo, né? Não precisa, de repente, se você tem ali a sua carteira montada com uma renda variável, sem uma reserva de emergência, imagina, você vai ter que ir lá na sua carteira de renda variável, de repente vender ações, fundos imobiliários ali que estão em baixa e ter prejuízo. Isso daí é terrível, né, para a sua vida financeira. Com a reserva de emergência, você consegue ficar tranquilo em relação a isso. A gente vai entender como se fosse um seguro que você vai ter ali na sua conta, né? De repente, no meio do caminho ali onde você está construindo, né, o seu patrimônio, você sai do seu emprego, né? Como que você vai conseguir se bancar aí até se recolocar no mercado? Então, é por isso que ela é importante. Mas como que a gente vai fazer uma reserva de emergência? Então você vai fazer a sua reserva de emergência para 6 meses. 6 meses da sua renda que você possui, você vai construir a sua reserva de emergência. Que tipo de investimento que você vai colocar? Um fundo de liquidez diária, no fundo de renda fixa de liquidez diária, no CDB de liquidez diária, em um título público, né? O Tesouro Selic, ele está ali para isso, para reserva de emergência. Então são ativos que, poxa, estou precisando de dinheiro hoje, você vai conseguir resgatar, tá? No mesmo dia, não vai precisar ficar recorrendo a empréstimos nem nada, tá? Então, essa reserva de emergência, ela vai ser o seu porto seguro no mundo financeiro. Então, o terceiro pilar Então, agora que a gente já falou da reserva de emergência, eu queria deixar isso bem claro para vocês, a gente vai passar para o terceiro pilar, que é o de investir de uma forma correta o seu dinheiro. Então, aqueles 20% que a gente tinha falado, da regra ali dos 50, 30, 20, esses 20% eles precisam ser bem investidos, ou você pode ficar investindo ali em investimentos que não vão te trazer tanto retorno e acabar se frustrando, né, como eu já comentei ali no início, ou ter perdas significativas no seu patrimônio. Então, a gente sabe, poxa, é tão difícil, né, de ganhar ali a nossa renda no decorrer do dia, no decorrer do período ali que a gente trabalha, e se for para investir mal esse dinheiro, isso vai tudo por água abaixo. Investindo da forma correta, você vai conseguir alcançar os seus objetivos lá na frente, lá no futuro,
Quando você não souber ainda como investir, é importante que você fale com alguém que entenda sobre o mercado financeiro, que possa estar te auxiliando no decorrer aí dos seus investimentos. A Diversa Investimentos pode estar auxiliando você a estar fazendo as melhores escolhas. Por quê? Porque existe o perfil de investidor. A gente já falou isso aí antes, mas eu acho que é bom reforçar. O perfil de investidor, ele vai ser o termômetro ali para a gente saber em que tipo de investimento que você pode estar investindo seu dinheiro. A reserva de emergência que eu comentei, ela vai ser composta só por investimentos conservadores. Então, é importante que, se a gente partir do princípio que a gente precisa da reserva de emergência formada já para depois começar a nossa carteira, você vai ter o seu perfil conservador no início, feita a sua reserva de emergência. A gente vai medir novamente e vai entender qual que é a sua expectativa, o que você precisa, né? Qual que é o seu perfil de risco e poder montar ali a estrutura da sua carteira de uma forma que você não tenha perdas, tá? E invista da forma mais correta possível, sempre de acordo com o seu perfil e com o seu objetivo. Então, pessoal, até falando aí a respeito do perfil, se você tem um perfil mais moderado, né, você vai precisar de um equilíbrio ali na sua carteira. E a parte de renda variável, onde vai trazer um pouco mais de risco para você, ela tem que ser um pouco mais reduzida, porque se houver uma oscilação forte no mercado, né, que a sua carteira ela tem ali uma certa perda, isso não vai balançar tanto a sua carteira como um todo, tá? Agora, no perfil arrojado, isso daí já pode mudar, né? Você pode ter um pouco mais de risco para que você busque um potencial de ganho maior. Só que nesse sentido, é importante que você esteja ciente de todo tipo de investimento, conheça como funciona, né? Fale ali com o seu assessor para entender direitinho e se tiver tudo certo para você, se você puder correr esse risco, aí sim você vai dar esse próximo passo. Mas falando de investimentos inteligentes, os juros compostos eles vão estar te ajudando no decorrer do período todo em que você estiver investindo. Então confie nesse processo, tá? Isso não vai acontecer de uma hora para outra, tá? Tem muita gente que quer ter ganhos rápidos e por conta disso acaba entrando em tipos de investimento que não estão adequados ao seu perfil, né? Ou também pode ser que sejam investimentos que sejam falsos, né? Sejam fraudes. A gente vê tanta fraude por aí, né? Na internet, inclusive. Então, isso é um grande perigo, é o maior vilão que a gente vê hoje no mercado financeiro. Então, tenha boas escolhas, tá? Fale sempre com o seu assessor aí, como eu já disse, para que isso não seja um problema para você e, com certeza, lá na frente, lá no futuro, você vai conseguir atingir aí o seu objetivo. Então, pessoal, o quarto pilar que a gente vai falar agora é da mentalidade financeira. Então, a mentalidade financeira, você vai ver que é um pacote, né, desses três últimos pilares aí que eu falei, mas ela é muito importante da gente falar porque então a gente vai ver que o sucesso financeiro, ele vai ver mais do seu comportamento do que da renda que você ganha. A gente deu o exemplo, né, de uma pessoa que ganha lá 10, 20 mil reais, só que gasta tudo, lá na frente ela não vai ter nada, né? E aquela pessoa que veio ganhando menos, ela tendo uma consistência, né, tendo aí o comportamento de administrar bem os seus recursos, ela vai ter a sua reserva lá na frente, né, vai conseguir ficar mais tranquila no momento onde ela não vai conseguir gerar tanta receita, né, que é lá na aposentadoria. Então, esse, para mim, é o principal, tá? Depois que você entendeu que você precisa controlar os seus gastos, né, fazer o controle financeiro, tem a sua reserva de emergência, está investindo aqueles 20% da sua renda, nesse momento é o seu comportamento que vai te guiar. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, sei lá, de repente por assistir um vídeo como esse, fala, poxa, eu vou começar a investir. Aí começa por 1, 2, 5 meses, aí logo para. Vai por 1 ano e para. Então, a gente vê que a consistência nos investimentos, isso daí você sempre tem que estar revisitando conteúdos como esse, falando com o seu assessor o tempo todo, para que isso não fuja da sua meta ali de vida, né? Isso é importante porque a gente sabe que o tempo, ele é uma ferramenta muito importante nesse processo. Se você pensar que vai conseguir em pouco tempo, isso pode te frustrar, você pode acabar parando
de seguir esse plano e tudo ir por água abaixo. Outra coisa que a gente pode falar é a respeito das pessoas que gostam de ostentar. Isso daí, pessoal, a gente precisa, né, entender que a gente tem que viver para nós, para nossa família, né, para os nossos entes queridos ali. Então, se a gente for querer ostentar para terceiros, né, vivendo ali uma certa ilusão, bancando coach aqui, né, mas assim, a gente querer viver de uma ilusão ali, de querer agradar as outras pessoas, isso pode custar muito caro lá na frente, tá? Então, é importantíssimo que você tenha essa regra em mente. Não tem problema se você quiser gastar com coisas que não vão, né, de acordo com o seu objetivo, mas que estejam dentro daqueles 30% que a gente comentou. Se você conseguir entender que você precisa viver com aqueles 80%, os outros 20%, você vai fazer esse pequeno sacrifício agora para ter lá na frente um bom recurso, uma boa reserva. Isso daí vai fazer toda a diferença, tá? Então, não ostente com o seu dinheiro, não brinque com o seu dinheiro, porque isso vai custar caro lá na frente. Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? Os 4 pilares, quando você coloca eles em prática, eles vão te ajudar muito. E claro, se você tiver alguma necessidade, qualquer necessidade que seja, você fala com a gente aqui da Diversa, a gente vai estar conversando, falando a respeito da planilha, fala com a gente aqui, eu te mando uma planilha para que você consiga fazer esse controle financeiro que a gente falou primeiro. Aí, tendo a sua reserva de emergência, para você ficar mais tranquilo, você vai começar a montar a sua carteira, né, a sua carteira de investimentos, que vai te levar para o sucesso financeiro lá no futuro, tá bom? Sempre com a mentalidade financeira ali de ter consistência, confiar no processo, entender que o tempo e os juros compostos vão fazer toda a diferença para você lá na frente. Aí eu vou te convidar para comentar aqui qual desses pilares você já conhece, já aplica na sua vida, se tem algum que você precisa melhorar mais, conta aqui pra gente nos comentários. E se você quer aprender mais sobre investimento, sobre essas dicas de investimento, não deixe de nos seguir aqui no nosso canal. Curta o vídeo se você acha que foi interessante, compartilha com seu amigo que você acha que precise dessas dicas para conseguir chegar ali ao sucesso financeiro e não deixe de clicar no sininho, assim você é sempre lembrado quando surgir ali um vídeo novo nosso, tá bom? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.